Bom, gente, boa noite. Bem, é, Boa noite. algumas coisinhas que eu gostaria de conversar com vocês agora, antes da gente começar efetivamente a aula, enquanto a gente aguarda os colegas entrarem na sala. Eu até vou repetir depois de novo esses avisos no final da aula, caso alguém chegue algum retardatário para tomar ciência do que eu vou falar. Primeiro, uma funcionalidade nova, tá, que surgiu na nossa sala virtual. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas no campinho de baixo ali tem uma mãozinha assim no centro da tela, você consegue visualizar. Tem a câmera, né, que vocês podem ativar, tem ali o microfone, né, que você pode deixar ativado ou desativado, e tem uma mãozinha do lado. O que que é a facilidade dessa mãozinha, tá? É que se vocês quiserem fazer uma pergunta ou me interromper, eu consigo ver exatamente quem está solicitando a vez para falar, tá? E aí fica mais fácil para a gente, para o interlocutor chegar e chamar vocês o assunto, tá? Beleza, gente? Então acho que uma funcionalidade legal que entrou essa semana aí para gente olhar, tá? Um outro ponto, tá? Eu não sei se já alguns. Deixa eu acabar os recados, depois te dou a palavra, tá certo? Algum outro ponto assim que eu gostaria que falar com vocês é assim, tá? Alguns professores, não sei se todos ou não, mesmo porque eles ficaram sabendo disso ontem. Hoje nós fizemos uma outra reunião, então a partir de hoje ou de amanhã eles devem já começar a conversar com vocês. Bom, em função de que a gente não tem certeza de quando que vai retornar à normalidade, né, em função da pandemia, a gente está confeccionando alguns materiais para que algumas aulas práticas aconteçam de modo remoto. Então, ou seja, aquelas disciplinas aonde aulas práticas possam ser substituídas por alguns softwares de simulação, essas aulas ocorrerão. Tá? Então, a partir, tá, da próxima semana, os professores já vão começar a conversar com vocês justamente sobre a marcação dessas aulas práticas, que deverão ocorrer na semana seguinte ou posterior, tá? Então, por exemplo, aqui para vocês da engenharia elétrica, eu até vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Só um minutinho. Então, por exemplo, ali, ó, a engenharia elétrica, das disciplinas que vocês têm no momento, circuitos elétricos, que é a aula do professor Cristiano, tá? Vocês já poderiam ter aula a partir da semana que vem, porque o professor vai indicar um software, tá, para vocês baixarem o conteúdo para o portal de vocês, para que a gente consiga fazer a simulação desses circuitos que vocês fariam em bancada. Então, esse software consegue simular a bancada que a gente faria no laboratório. Tá? Então, a gente dividiu as disciplinas dos cursos em três formas disponíveis. Por exemplo, semestre vocês estão fazendo cálculo, né? Estão fazendo fenômenos de transporte comigo, circuitos elétricos, resistências materiais avançados e também qual é a outra que eu estou fazendo? E desenho auxiliado, né? É que desenho auxiliado está junto com a civil, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, está junto com a civil, tá? Então, essas disciplinas aqui, ó, circuitos elétricos, tá? E desenho auxiliado, então o professor já a partir da semana que vem já começar a marcar a aula prática com vocês. Disciplinas que a gente chama de terceira onda, tá? Os professores começarão a marcar a aula prática com vocês a partir do dia 1º de junho. Então aí vai ser aqui
a minha disciplina e a disciplina do professor Bruno. Tá? Bom, se vocês notarem aqui, ó, a minha disciplina e a do professor Bruno tem uma diferença. Tá? Por que em casa? Tô botando aqui? Porque tem algumas coisas que nós conseguiremos fazer, tá? Por aplicativo, tá? Por software e outros por bancada. Então, nós vamos fazer um download. Eu estou aguardando a confecção de uns vídeos para auxiliar na aula prática. Então, quando esses vídeos estiverem disponíveis, que devem ser a partir de 1º de junho, aí eu vou conversar com vocês para a gente marcar as aulas práticas. Tá bom? Bom, então, em relação, primeiro, à funcionalidade nova do portal, depois conversamos com relação às aulas práticas. Agora, outro ponto que quero tocar com vocês é com relação à avaliação de sala de aula. A avaliação de sala de aula no segundo bimestre, nós temos 1.500 pontos. Tá? Então, eu vou dividir essa avaliação de duas formas. Tá? Eu vou dar uns 2 exercícios para vocês fazerem em casa sobre a matéria que a gente está vendo no segundo bimestre. Tá? E essa lista de exercícios eu não confeccionei lá ainda, vai ser 1 ou vai ser 2 exercícios. Vocês vão resolver e vão me postar por e-mail. Vocês vão ter uma semana para resolver esses exercícios. Tá? A minha ideia é postar isso até amanhã à tarde, no pós-aula dessa aula de hoje, ou seja, que é a primeira aula da unidade 4. Então vai estar ali a atividade avaliativa. Tá? Então vai valer 1.000 pontos. E os outros 500 pontos dessa atividade que eu vou fazer? Eu vou valorar pelo relatório que vocês vão me apresentar geral das aulas práticas que a gente vai ter. Então vocês vão assistir todas as aulas práticas e vão me dar um relatório geral e um parecer geral como é que foi essas aulas. Tá? Então aí nós terminaríamos justamente a questão da avaliação de sala de aula. A avaliação do segundo bimestre da nossa disciplina. Tá? De novo, como nós não temos ainda como vai funcionar e quando ocorrerá esse retorno, nós vamos fazer a avaliação nos mesmos moldes que nós fizemos na avaliação do primeiro bimestre. Tá? E também, deixa eu minimizar aqui, manteremos, tá? O mesmo calendário acadêmico que nós estávamos determinados lá no início do semestre. E esse calendário vocês têm cópia. Na primeira aula com vocês, eu botei o calendário no material com vocês. Então, dito isso, a nossa avaliação das disciplinas presenciais ocorrerá aqui, ó. De 15 a 19 de junho serão as avaliações. Então, cada dia vocês vão ter uma avaliação de uma matéria. Tá? E essa avaliação vai funcionar nos mesmos moldes que a gente fez a avaliação do primeiro bimestre. A avaliação vai ficar disponível para vocês durante 48 horas para vocês fazerem no portal. Tá, gente? Bom, 4 pontos. Disciplinas interativas e disciplinas de dependência interativa. Então, as famosas DIs. Deixa eu abrir a planilha, que eu tinha fechado a planilha, que preciso abrir a planilha para olhar com vocês aqui. Então, por exemplo, mesma planilha de novo eu vou abrir. Deixa eu puxar para o lado aqui, abrir. Aqui. Eu quero ministradas. Só um pouquinho. Aqui. Então, vamos lá. As disciplinas da engenharia elétrica desse semestre. Beleza. Então, essas disciplinas aqui estão disponíveis para engenharia elétrica. Tá? Ou seja,
vocês têm 3 disciplinas que são AMIs, tá? Na verdade, 4 disciplinas que são AMIs, tá? Cálculo diferencial, fenômeno de transporte, circuitos elétricos e desenho auxiliado para o computador. Bom, então essas provas aqui, ó, ocorrerão de 15 a 19. Tudo bem. Medidas e materiais elétricos é uma disciplina que ela é mista. Ela tem parte dela no portal e parte dela é o professor, que quem dá é o professor Bruno. Então, gente, a parte da avaliação dela, que é a do portal, ela vai ocorrer, tá, entre 4 a 10 de junho. Vocês vão receber esse calendário no e-mail de vocês, no AVA de vocês, no portal de vocês. Então, de 4 a 10 de junho, tá, vão ocorrer as avaliações das disciplinas interativas. Sejam elas disciplinas interativas, disciplinas blended ou disciplinas que você esteja fazendo independência. Tá bom? Outra coisa. Por exemplo, no caso do professor Bruno, que ele tem uma parte da avaliação da disciplina de medidas de materiais elétricos, vai ser 2.000 pontos dele. Essa prova que ele vai confeccionar vai cair o quê? Na mesma semaninha aqui, ó, das avaliações presenciais, tá? Então, vocês provavelmente vão fazer a prova interativa de medidas e materiais elétricos no dia 4 e vão fazer a prova do Bruno no dia 18, junto com a minha, sendo que as duas vão ficar 48 horas disponíveis. Tá bom? Então, em termos de avisos gerais, é isso. Claro que ao longo das próximas semanas a gente retoma esses avisos e eu quero que vocês, por favor, me mantenham informado se essas informações já subiram para o portal de vocês. Tá? Então é importante que eu saiba se vocês já foram informados desses avisos que eu estou passando para vocês em primeira mão. Antes de eu começar a aula, quer perguntar alguma coisa, Sérgio? Boa noite, Fabrício. Não, eu estava só testando ali a mãozinha, porque eu testei no Bruno e eu acho que ele não viu desse, aí não me atendeu. É que o Bruno devia, de repente, não tomou o Gardenal dele nele, tá? Ele tá muito agitado hoje, né, cara? Não é que ele fica encanzinado com os slides lá, aí eu acho que ele não viu. Mas nem falei nada, porque na verdade eu não queria perguntar, eu só estava testando para ver se estava funcionando essa. Viu? Ô, Elson, agora nós temos uma funcionalidade, tá? No portal, que quando tu quer falar, tu aperta essa mãozinha que aparece do lado do teu microfone ali, ó. Então eu sei que alguém quer fazer uma pergunta. Isso, aí, ó. Bonitinho, ó, que bonitinho. Que bonitinho. Se ligar o vídeo, tu pode até abanar para mim, ó, que eu até te vejo abanar. Tá, ô Fabrício. Eu entrei, estava na outra aula com a Bruna ali, entrei, tu já estava terminando já. A tua prova vai ser no dia 18? Eu vou retornar esses avisos no final da aula, tá? Tá, ok. Então agora eu vou começar a aula e depois eu retorno os avisos de novo, tá? Okay. É que eu sei que muitas tem pessoas que começam a trocar de sala, mas aí no final da aula eu repito os avisos, tá bom? Bom, gente, então, entrando propriamente dito nos assuntos da aula de hoje, tá? Vamos começar uma das partes da engenharia que a gente mais tem fascinação, né? Aqui, como muitos professores gostam de dizer, a gente separa os guri dos homens, tá? Bom, que é justamente a parte de termodinâmica, tá, gente? Então, na verdade, isso aqui é uma pequena introdução, tá? A engenharia elétrica é interessante até conhecimento de termodinâmica, porque termodinâmica envolve todos os processos de troca térmica e é interessante a gente conhecer, principalmente questões de
de conceito de fronteira e de propriedades termodinâmicas. Fronteiras móveis, fronteiras fixas. Isso a gente vai começar a discutir na aula de hoje. Claro que para a engenharia química e para a engenharia mecânica, engenharia de alimentos, engenharia de plásticos, então outros ramos da engenharia que lidam muito mais com as questões de troca térmica e de fenômenos de relação de energia, principalmente que envolvam máquinas térmicas, a termodinâmica é estudado muito mais a fundo do que na engenharia elétrica. Tá? Mas então o que nós vamos ver aqui é dar uma introdução prévia, e vocês, em outras disciplinas que vocês verão mais ao longo do decorrer do curso de vocês vão começar a se lembrar um pouquinho dessas próximas 2, 3 aulas que nós vamos fazer. Tá? Muito bem. Então, alguns conceitos nós vamos ver na aula de hoje, tá? E, na verdade, vocês vão ver que a questão termodinâmica, então, se a gente remontar pela questão da etimologia das palavras, né? Então, quando a gente lida com termo, a gente sempre vai se remontar à parte grega da formação das palavras das línguas latinas, e termo tem a ver com a questão do calor. Então, calor, estudo do calor, né? Fenômeno de troca térmica. E dinâmica tem a ver com movimento. Então, justamente o que ocorre, né? Quais são os fenômenos físicos que ocorrem na troca de calor devido aos movimentos que ocorrem. Tá? Então, muito antes de nós já termos uma escrita um pouco mais elaborada, tá? Os egípcios já relacionavam a troca térmica, a relação do calor com o fogo. Então, eles já tinham esses conceitos básicos de engenharia. Tá? Então, só que ao longo dos anos, esses conceitos tornaram-se muito mais relevantes. Então, principalmente quando o homem começou a dominar a questão das máquinas térmicas de grande potência, né? Então, principalmente quando a gente começou a trabalhar com caldeiras, com equipamentos de pressão mais elevada e muito mais, então, na utilização do vapor, que é o que se deu a partir da Revolução Industrial. Tá? Então, a partir da Revolução Industrial, no final do século XVIII, na Inglaterra, que a gente toma o quê? Toma como um marco do estudo da termodinâmica moderna. E hoje em dia, essas questões do estudo da termodinâmica moderna, ela se difundiu para diversos ramos da engenharia, da bioengenharia, né? Para a engenharia de melhoria de conservação de alimentos, para a questão de fabricação, preparo de alimentos, na questão da nanotecnologia, porque muitas vezes a gente usando estruturas moleculares de aproveitamento, até mesmo nós podemos ter estruturas hoje de vasos de pressão com estruturas de grafeno, por exemplo, onde eu tenho um isolamento muito bom e uma resistência a pressões elevadíssimas. Claro que hoje um tanque de grafeno custaria ainda uma fortuna, mas hoje nós já teríamos o conhecimento técnico, por exemplo, para construir um tanque de uma caldeira de grafeno. Tá? Então, algumas competências a gente tem que desenvolver para a gente começar a entender a termodinâmica e alguns princípios que a gente vai utilizar deles em algumas partes da engenharia. Bom, então, primeiramente, o que é mais difundido em termos as engenharias que mais usam a termodinâmica no mundo de hoje, né, é a mecânica, né, então a parte de caldeiraria, a parte de tubulação, né, a química, por exemplo, na parte de processos de química fina, de farmacologia, petróleo e gás, né, a biomedicina e inúmeras outras. Inclusive, o estudo da termodinâmica até em engenharia civil, porque nós entramos na parte o quê?
de climatização e ar-condicionado central? Como é que eu posso fazer, por exemplo, um sistema de ar-condicionado central, um sistema de cogeração de energia, onde num próprio sistema de ar-condicionado central, na troca térmica do meu evaporador, eu posso, por exemplo, aproveitar esse calor que é retirado do meu sistema como forma, por exemplo, de auxiliar um sistema de aquecimento central de boiler de água quente. Então, isso tudo são coisas que a gente começa a incorporar nos nossos conceitos de engenharia para melhorar a vida da sociedade e conservar os nossos sistemas de energia com uma maior redução de custos, tá, gente? Então, tem-se que alguns princípios da termodinâmica estão presentes em vários ramos da ciência. Uma aeronáutica, sistema aeroespacial, a de transporte, geração de energia, geração elétrica. Por exemplo, uma grande utilização da energia térmica e da termodinâmica na engenharia elétrica são, por exemplo, as grandes usinas que nós temos no Brasil, que são feitas por geração térmica. No Rio Grande do Sul, nós temos alguns exemplos desse tipo, né, gente? O maior deles é a usina Presidente Médici, localizada ali em Candiota, que ela utiliza que tipo de combustível, gente? Qual é o tipo de combustível que a usina ali de Candiota utiliza para gerar energia? Carvão. Carvão mineral. Beleza. Então, esse carvão mineral é um veio... apesar do nosso carvão no Brasil ser um carvão de baixa qualidade, e quando eu chamo de baixa qualidade é porque o rendimento térmico dele não é tão bom se comparado, por exemplo, ao carvão inglês, porque ele tem um alto teor de enxofre. Então, esse teor de enxofre que tem muito no nosso carvão faz com que o nosso potencial de aproveitamento térmico em relação às outras usinas no mundo de mesmo porte seja um pouco menor. Por que compensa nós, apesar de nós termos um rendimento térmico de obtenção de energia do carvão mineral lá de Candiota em relação às outras usinas, seja ela americanas ou alemãs ou inglesas? Muito porque o nosso carvão ali ele é muito disponível. Ou seja, ao contrário, na Inglaterra, ele tem grandes jazidas de carvão mineral, mas, no entanto, essa mineração é feita a grandes profundidades. Nós temos minas de carvão na Inglaterra com profundidade de mais de 300 metros. Ali na região de Candiota é praticamente, se tu botar uma pá 30 centímetros, tu consegue carvão a moda bicho. E tem partes do município que esses veios de carvão estão praticamente à mostra. Só tem uma cobertura vegetal por cima. Então, claro que eu não vou entrar em termos geológicos, também não é muito o enfoque da disciplina, mas é mais uma questão de conhecimentos gerais para vocês. Então, nós temos esse grande veio de carvão ali na região de Candiota, e aí esse veio, ele se aprofunda no solo gaúcho, e ele volta a subir bem próximo à crosta, a parte mais exterior da crosta terrestre, próximo ali, que é próximo a charqueadas. Então, aquelas charqueadas, Minas do Leão, né? Aquela região no entorno da Grande Porto Alegre também já tem um outro veio de carvão. E depois esse veio baixa de novo e ela vai surgir lá em Santa Catarina, próximo a Criciúma e Tubarão. Tanto é que nas margens da BR-101 em Tubarão está outra grande usina brasileira que utiliza também o carvão mineral, justamente por estar próximo a uma mina a céu aberto. Então, o nosso carvão mineral ele só é viável ser utilizado para a obtenção de energia elétrica justamente pela fácil disponibilidade dele. Tá? Ou seja, ele é praticamente
O custo, se comparado de exploração de Inglaterra ou dos Estados Unidos, ele chega a ser 1/10 do custo de mineração desses países. E, em contrapartida, nós temos duas desvantagens. A primeira, o baixo rendimento, devido ao enxofre, e devido ao enxofre, nós temos um grande problema de impacto ambiental. Então, quando eu faço a queima do enxofre dentro das minhas caldeiras para obtenção de energia, eu acabo criando uma plumba, ou seja, uma grande quantidade de óxidos de enxofre, e esses óxidos de enxofre eles têm que ser abatidos, ou seja, têm que ser abrandados por sistemas de controle ambiental. Mas isso não é enfoque, em outro momento eu posso conversar isso muito mais aprofundado para vocês, porque eu, inclusive, acompanhei a instalação de parte desses equipamentos de controle ambiental na usina de Presidente Médici. Tá, gente? Então, eu quis fazer esse enfoque, foi uma coisa que eu participei na montagem, do acompanhamento das emissões aéreas, então é legal a gente conseguir trazer para vocês esse tipo de informação. Conforto térmico, como eu mostrei para vocês ali na parte da engenharia civil, né? Aquecimento, refrigeração. Isso aqui é uma coisa que a gente pode brincar um pouquinho. Claro que ninguém está indo nos shoppings porque está tudo fechado, né? Bom, até no passado, quem é que de vocês que foi no Partage? Vocês conseguem? Qual é o grande problema do Partage no inverno que vocês conseguem visualizar ali? Em termos de conforto ambiental. Acho que o Partage eles só colocam uns negócios ali, né? Uns aquecedores no meio do corredor. Tu sabe por que eles colocam esses aquecedores ali? Porque o sistema de ar-condicionado está errado. Tá? O Partage ele teve Na verdade, se vocês olharem em diversas filiais do Partage no Brasil, tá? Eles têm acho que uns 8, 12 shoppings espalhados pelo Brasil. Só olhando no site mesmo para olhar. Quase todos os projetos são da mesma forma, tem o mesmo formato. Ele tem muito vidro em cima, vocês conseguem. Vamos fazer um estudo vamos fazer um exercício de virtualização. Vamos fazer uma viagem virtual pelo Partage, em termos de pandemia. Ainda bem que não tem. Deixa eu ver se a Rafaela está na sala. A Rafaela não está na sala, ainda bem, então a gente pode falar bobagem. Então, ainda bem que não tem nenhuma mulher presente, né? Porque se a gente faz um tour virtual pelo Partage, vocês vão querer entrar em alguma loja para comprar. Bom, beleza. A área envidraçada do Partage é enorme, né, gente? É enorme, né? Então, se vocês visualizarem, todo o sistema de ar-condicionado do Partage do Verone funciona, que é uma beleza. Tá? Porque ele foi preparado justamente para um clima tropical, tá? Ou até a região do Sudeste. Eles não tinham um projeto de engenharia de climatização para o Sul. E quando eles implantaram o sistema de ar-condicionado, eles já vinham com o projeto pronto. Tá? Então, o ar-condicionado do sistema deles, eles não conseguem, para a demanda diária, fornecer o aquecimento para o nosso inverno. Então, por isso que eles acabam tendo que botar justamente aqueles aquecedores que normalmente a gente vê, por exemplo, em Gramado no inverno, na rua a gente vê esse tipo de aquecedores, né, ambientais. Porque é um contrassenso. Pô, se eu tenho um sistema de ar-condicionado, para que eu vou botar aquecedor? Porque justamente o sistema dele está mal projetado de ar-condicionado. Tá? Então, isso é que é importante a gente, além de ter o projeto, o executor do projeto, quando olhar, que muitas vezes a gente tem alguém faz o projeto e outra empresa executa. Então é interessante, pelo menos, a empresa que está executando, isso aqui talvez não funcione por uma questão local. Então, além da questão da engenharia, na parte da execução, claro que se o executor fizer exatamente
nítido que está no projeto, ele não vai ser responsabilizado por nada. Mesmo porque ele está executando um projeto que foi feito. Mas é interessante que a gente coloque a nossa visão para que não ocorra esse tipo de erro no futuro. Tá? Bom, vamos seguir. Então, a termodinâmica tem grande importância em várias situações da realidade virtual, realidade prática profissional. Por exemplo, esse problema de um sistema de ar-condicionado é um problema real. Tá? Então, quando a gente fala muito em máquinas térmicas, né, a gente tem duas grandes máquinas que a gente divide. Então, uma bomba de calor e um sistema de refrigeração. Então, a importância de uma máquina térmica está exatamente no entendimento dessas duas questões. Então, eu vou ter sempre no ciclo termodinâmico uma bomba de calor e uma bomba de refrigeração. Ou a gente pode chamar isso de uma fonte quente e uma fonte fria. Tá? Bom, e como é que eu faço para levar o calor de uma fonte quente para uma fonte fria? Bom, aí nós vamos ter os nossos diversos sistemas mecânicos. Eu posso ter uma turbina, eu posso ter uma bomba, eu posso ter uma caldeira, tá bom? Então aí a gente vai. Por exemplo, sistema entreligado de uma fonte fria, uma fonte quente com uma fonte fria. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma caldeira, beleza. A caldeira, o que é uma caldeira? É uma fonte quente. Então, ela está me gerando o quê? Ela está me gerando vapor. Então, esse vapor, ela está indo para onde? Ela está indo para um sistema mecânico. Então, eu tenho uma fonte quente, eu estou gerando vapor, e esse vapor vai executar, ele vai executar um trabalho. Então, sempre que eu tiver movimento de uma fonte quente para uma fonte fria, eu estou executando um trabalho. Então, aquele meu fluido termodinâmico, ele executa um trabalho até ele chegar na minha fonte fria. Ok? E, bom, para eu retroalimentar a minha fonte quente, eu tenho que levar o quê? Eu tenho que levar aquele meu fluido, né? Que então ele perdeu energia através do trabalho dentro da fonte fria, e eu tenho que levar ele de volta para a fonte quente. Bem, e como é que eu levo então um fluido que perdeu energia e está numa fonte fria para a fonte quente? Eu tenho que fornecer a ele uma energia. E essa energia é fornecida por quem? Por uma turbina. Ou por uma bomba. Vocês conseguiram entender a analogia do ciclo? Então eu vou ter uma fonte quente, vou ter o fluido saindo da fonte quente executando um trabalho. Esse trabalho, então, ele é jogado depois. Esse fluido, depois de executar um trabalho, ele é largado na minha fonte fria. Então, depois eu pego esse meu fluido, comprimo ele através de uma bomba ou de uma turbina e jogo de volta na fonte quente para que ele seja aquecido e retorne ao meu ciclo termodinâmico. Conseguiram ter um entendimento prévio, gente? Por favor, me deem um feedback. Sim, tranquilo, tá vendo? Até agora tranquilo. Tá. Fabrício, sim. Olha só, enquanto tu estava falando ali sobre shopping, eu assinei umas 2 vezes ou 3 vezes a mãozinha. Tu visualizou ou não? Não cheguei a visualizar, porque eu acho que devia estar... Tava nos slides. Se tiver nos slides, eu acho que a mãozinha não funciona. Não, tava o Davis aqui, ó. Eu tenho que estar com a tela projetada. Se tu não tiver nos slides... Aciona a mãozinha de novo que eu quero ver uma coisa. Tô acionando. Não está aparecendo, Elson. Não, é o Davis? Não tá, né? É o Davis, tá. Não, Davis, não tá. E eu tô acionando aqui a mãozinha. Tá, tu tá no celular ou tu tá no computador? Computador. Pesado, cara. Porque assim, ó. Aí não tá dando certo, Fabrício. Ó, Bittencourt, aciona a mãozinha, Bittencourt. Esse negócio de mãozinha não tá dando certo aí. Vice, ó. Olha que. Tá acionando. Vice, ó. O Bittencourt acionou, e aí aparece pra mim aqui, ó.
que vocês querem falar. Mas realmente, se eu não tô nessa tela nossa múltipla aqui, ele não aparece para mim. Exato, eu sinalizei. Foi isso. Deve ter sido isso que o Bruno não viu. O Bruno também estava nos slides, se tiver no slide, tu não consegue visualizar. Quando eu entrei hoje na aula, né? Logo que eu entrei, eu vi uma mãozinha aqui. Aí fui testar a mãozinha. Então, quiserem falar, prendem o grito. Esse negócio de mãozinha aí não tá dando certo, sabe, Tricor? Tranquilo. Negócio de mãozinha aí, que isso, cara? Vamos falar sério com esse homem. Precisa de punheteiro, puta que pariu. Puta, não posso falar putaria, a aula tá gravando, cara. Puta que pariu, vamos lá. Bom. Pode ser coisa do nosso coordenador, negócio de mãozinha, colocar mãozinha no bagulho aí. Não pode virar mãozinha. Não. Tem que ser, cada um tem que ser o que quiser. Vamos embora. Bom, gente. Sistemas termodinâmicos. Então, os sistemas termodinâmicos podem ter duas formas, tá, gente? Eles podem ser sistemas fechados ou podem ser sistemas abertos. Vamos começar a dar uma olhada primeiro nos sistemas fechados. Tá? Então, vamos lá. Então, o sistema termodinâmico é definido como um sistema fechado quando nós temos uma quantidade fixa de matéria que está sendo estudada. Então, por exemplo, um sistema fechado é a quantidade de vapor, por exemplo, que eu tenho em um circuito de uma caldeira. Então, eu tenho um fluido que eu aqueço na caldeira, esse fluido sai, ele aciona o quê? Ele passa por um trocador de calor, né? Ele passou lá, por exemplo, se eu posso usar esse vapor no meu sistema pneumático, né? E depois ele me retorna de novo para a caldeira para ele ser reaquecido. Então, eu tenho uma quantidade fixa de matéria. Eu não tenho variação para a quantidade de matéria dentro de um ciclo termodinâmico. Olha bem a palavra que eu disse. Eu não tenho a variação da quantidade de matéria dentro de um ciclo termodinâmico. Eu digo que um ciclo termodinâmico está fechado quando ele sai da fonte quente, realiza trabalho, vai para a fonte fria, ele é comprimido e retorna para a fonte quente. Então, eu completei meu ciclo termodinâmico. Ok? Beleza. Então, olha lá. Ó. Então, apesar de não termos fluxo de massa através das fronteiras do sistema, ou seja, então eu isolei a minha fronteira do meu sistema, o meu limite do meu sistema. Tá? Há interações termodinâmicas, foi o que eu falei para vocês. Então, eu coloquei água na minha caldeira, eu aqueci essa água, transformei ela em vapor, ou seja, eu tenho interação termodinâmica, eu tenho mudanças de estado de vapor de água para vapor, né? Então, eu tive um calor latente ali, beleza, transformei, realizei trabalho com ele, retornei para a fonte fria, comprimi e voltei. Então, eu tive mudanças de quê? De temperatura, eu tive mudança de pressão, tive mudança de volume, mas eu não tive mudança de massa. Ok? Então, eu posso variar pressão, volume e temperatura, mas, no entanto, eu não vario a massa. Então, num ciclo termodinâmico, eu posso ter um comportamento dele isobárico, ou seja, mesma pressão, isotérmico, mesma temperatura, e isovolumétrico, mesmo valor, mesmo volume. Ok? Isso nos dá os diversos gráficos que nós temos de comportamento termodinâmico de um sistema. E, inclusive, se nós fizermos um gráfico PVT, que eu vou dar um exemplo para vocês agora, vocês conseguem ver essas linhas de transformação, de troca térmica, isobárica, isotérmica ou isovolumétrica. Tá? Então, beleza. Ó. Então, a figura, por exemplo, que a gente vai ver agora a seguir, 5.4, é um exemplo no sistema fechado. Se considerarmos que a válvula do conjunto pistão de carro, por exemplo, permanece fechada. Então, o gás pode ser modelado conforme o sistema fecha. Ou seja, nenhuma massa atravessa a fronteira.
Analisando a figura, nós temos a fronteira dada pela linha tracejada que delimita o gás no interior do cilindro. Ou seja, eu posso ter minha fronteira móvel, ela pode ser fechada, e, no entanto, ela é móvel. Ou seja, o que me caracteriza um sistema fechado é justamente a inexistência de troca mássica no meu sistema. Vocês conseguiram visualizar isso? Eu sei que é um pouco complicado. São conceitos novos que a gente tem que fazer muita abstração, tá, gente? Então, ali, ó. Aqui nós temos um sistema de queima. Então, um motorzinho como esse, que é um motorzinho ciclo Otto, né, gente? Nós temos o quê? Então, nós temos duas válvulas em um sistema, num cilindro, né? A válvula da admissão e a válvula da exaustão. Quando a gente faz a admissão da válvula, quando a válvula de admissão abre, é que há injeção de quê? De ar e de combustível dentro do meu cilindro. Então, eu tenho um volume conhecido, tá? E uma atmosfera que vai ser feita por quem? Pelo combustível, pelo oxigênio, né? Que é o carburante. Então, o que vai acontecer? Nessa condição aqui, a válvula, então, a vela, ela é acionada. Quando a vela é acionada, o que ocorre? Há uma queima da minha gasolina com um carburante, que é quem? É o oxigênio. Essa queima faz uma transformação química da gasolina em quem? Em gás carbônico, água e e monóxido de carbono. Bom, eu tenho um gás. Então, eu tinha um líquido, que ele foi largado na forma de flash, dentro da minha câmara de combustão, junto com uma quantidade determinada de oxigênio. Eu dei ignição. Bom, eu tenho um líquido, e esse líquido, então, ele é queimado, e a expansão gasosa junto com a energia. Bom, a expansão gasosa faz com que esse cilindro movimente-se para baixo, e o que, então? A expansão do meu gás. Então, eu tinha uma quantidade X de volume. Esse meu volume aumenta, a minha temperatura também aumenta. E quem é que vai se manter constante aqui? A pressão. Então, nós temos aqui uma expansão isobárica, onde eu tenho variação de volume e de temperatura. Bom, quando ele chegou no final do ciclo, cara, isso aqui é uma árvore de Canes, né, gente? A gente tem ou 2, ou 4, ou 6, ou 8 cilindros, né, conectados na árvore de Canes aqui, ó. Bom, quem é que vai me pressionar depois para eu fazer a exaustão do gás? Bom, aí nós entramos no outro ciclo, né? Que vai me abrir o quê? Vai me abrir minha válvula de exaustão. Aí nós vamos passar para um circuito aberto. Então, nós estamos retirando o gás de exaustão. Conseguiram entender? Conseguimos fazer entender, gente? Nossa, dá tempo para escutar os grilos. É que são conceitos novos, né? Claro, a gente vai... Exato. Para assimilar é meio complicado. Tá? Então, a linha tracejada aqui é o gás, né? Ela vai expandindo. Vamos lá. Bom, então esse é o sistema fechado. Então, fronteira, tá? É o que delimita o sistema e o distingue da sua vizinhança. Tudo que é externo a ele
é chamado de fronteira. Então, se ele está em expansão, não tem problema, desde que a minha fronteira seja o limite do gás. Ok? Então, eu vou olhar apenas o que está ocorrendo dentro do gás, que no caso aqui do cilindro é a minha expansão isobárica. Ok? Onde eu tenho mudança de temperatura e tenho mudança de volume. Ok? Beleza. Olha só que legal. Eu tenho uma expansão isobárica. Então, que interessante. Eu quero que vocês analisem, que acho que vai ficar um pouco mais fácil. Depois até a gente olha isso nos gráficos. Então, se eu tenho uma expansão isobárica, eu não estou tendo mudança de pressão, ok? A pressão está constante dentro daquele cilindro. Bom, eu estou aumentando o volume, tá? Porque o meu cilindro está sendo movimentado pela fronteira do meu gás, ok? Aumentando o volume. Qual é a propriedade que está sendo reduzida aí, gente? A temperatura. Então, no momento da explosão da gasolina dentro do cilindro, eu tenho meu pico de temperatura. Tá? Então, eu tenho meu pico de temperatura e eu tenho meu volume mais baixo do cilindro. Então, quando há detonação da gasolina, eu tenho uma expansão do meu volume e eu tenho uma queda da temperatura. E a pressão fica constante. Antes nós trabalhávamos, até então, nos processos físicos, apenas com dois conceitos de propriedades. A termodinâmica se torna mais complicada, porque a gente tem que ter uma visão tridimensional dos fenômenos. Nós temos que trabalhar sempre com três propriedades. Bom, gente? Então, por isso fica um pouco mais complicadinho de se entender. Claro que eu vou pedir que depois vocês peguem o livro Texto da Disciplina e peguem os livros da bibliografia complementar e justamente complementem a aula para reforçar justamente esses conceitos que eu estou passando para vocês. Tá? Vamos para o próximo slide aqui. Então, exatamente ali, ó, tem uma outra telinha, aquela igual do cilindro, fazendo a expansão. Tá? Então, um sistema aberto. Um sistema aberto, tá, é onde o meu volume de controle, tá, eu permito o fluxo de massa. Então, eu estou tendo uma troca de massa na minha fronteira, além das interações termodinâmicas, tá? Como o calor, como o trabalho, ou como a compressão. Um sistema clássico de demonstrar um sistema aberto é um jato de um avião, tá? Uma turbina, tá? Ou bombas hidráulicas. Bom, então, obviamente, né, para a gente modelar esse sistema, ele tem que partir antes do estudo do sistema fechado. E ter uma determinada quantidade de massa. Então, eu tenho que determinar quanto é que é a minha taxa de massa que está sendo observada ao longo do meu sistema, ao longo do meu dispositivo. Então, eu tenho que ter uma taxa mássica já conhecida. Tá? Então, alguns problemas, situações de problemas que a gente pode ver nessa disciplina, ou até outras disciplinas mais adiante, nós temos que conhecer a taxa mássica de variação no meu sistema aberto. Então, um dos problemas comuns de engenharia que a gente analisa, e foi, por exemplo, que nós analisamos lá em Candiota, é o sistema de dispersão de poluentes na atmosfera. Então, para isso, para eu determinar, por exemplo, como é que vai se dar a dispersão volumétrica daquela massa que está saindo da chaminé, eu tenho que determinar a taxa mássica, ou seja, o quanto que sai em quilos por hora, ou quilos por 24 horas, de uma chaminé, por exemplo. Então, eu tenho que determinar, por exemplo, no topo da chaminé lá de Candiota, me sai 150 gramas por minuto de óxidos de enxofre.
Tá? Então, com essa taxa mássica, eu consigo ter uma ideia pelo comportamento da atmosfera local, o quanto que ela vai se dispersar no ambiente. Tá? E isso tem muito a ver também com problemas de previsão do tempo. Isso são problemas muito complexos, que a gente acaba trabalhando muito com métodos de elementos finitos de cálculo. Tá? E, por exemplo, em sistemas de previsão de tempo, a gente tem que usar, inclusive, supercomputadores para poder fazer uma previsão de tempo aceitável. E isso tem ocorrido ao longo dos últimos 15 anos, uma evolução muito grande. Antigamente, era difícil de a gente ter acerto de previsão do tempo. A previsão do tempo, antigamente, não chegava à taxa de 20%, 25% de acerto. Se vocês repararem de 4, 5 anos para cá, principalmente no Brasil, onde se começou a se comprar supercomputadores para esse tipo de análise, a previsão de tempo do comportamento termodinâmico da atmosfera melhorou muito. Então, hoje, tu consegue prever aí o tempo com uma exatidão, olha, próximo a 70%, 80%. Tá bom, gente? Muito bem. Vamos seguir. Então, a maioria dos sistemas termodinâmicos são sistemas abertos ou o volume de controle é aberto. Então, uma análise simples adequada é tipo da turbina aqui. Né? Então, ali, ó. Então, na região da esquerda da figura, tá? Então nós temos o quê? Nós temos a entrada de ar do motor, é onde nós temos os giros das volutas. Aqui. Beleza. Então, o ar entra a uma taxa variável. Esse ar aqui, ele entra a uma taxa variável, porque nós não temos como determinar, por exemplo, o quanto que vai entrar de ar, porque depende de quê? Depende da velocidade do ar, depende, né, da umidade relativa do ar. Então, tem uma série de fatores que dependem. Então, o motor turbojato, na parte superior, aqui, ó. Então, nós temos a entrada de quê? Do combustível. Então, o combustível entra aqui, ó, aqui e aqui. Tá? Muito bem. Então, o que a gente faz quando esse ar entra aqui? Para que servem essas paletinhas aqui num turbojato? Ele pega esse ar que vem do exterior e essas paletas aqui comprimem o ar contra as paredes da minha turbina. Bom, esse ar então entra comprimido aqui, então há a injeção de combustível e esse ar comprimido aqui aumenta muito a minha taxa de eficiência. Fazendo com que a minha exaustão de gás, além de ser usada a exaustão do próprio gás, esse ar que foi comprimido dá um empuxo extra no impulsionamento da aeronave. Tá? Então, nós vamos estudar uma região determinada, uma fronteira fixa, tá? Ou uma propriedade que possa ser taxada fisicamente ou não imaginária, tá? Mas que não se movimenta. Então, a gente vai determinar uma questão fixa quando a gente for determinar sistemas abertos aqui, porque senão a gente só vai complicar muito o cálculo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, sistema aberto, tá? Beleza. Tá. Então, algumas coisas que a gente tem que consolidar com vocês são propriedade, estado e processo. Então, vamos lá. Então, isso aqui é um mapa mental, tá? Então, isso é bom a gente conhecer isso, deixar bem fixado isso na cabeça da gente. São alguns conceitos que a gente tem que entrar lá no âmago da nossa mente e realmente... claro, o interessante não é decorar. O interessante é realmente estudar, ler e entender. Bom? Então, o que diz ali que é uma propriedade? Então, uma propriedade termodinâmica é uma característica macroscópica, ou seja, eu consigo visualizar, sentir ela, tá? Para a qual não é necessário saber o seu histórico, ou seja,
Qual é o comportamento térmico ou qual é o comportamento prévio de uma determinada situação para o sistema. Então, propriedades que a gente chama de sistemas térmicos é massa, volume, temperatura e pressão. Tá? Então, essas. Outra coisa também que é uma coisa que a gente chama que é entalpia. Entalpia é uma característica de cada matéria, tá, gente? Então, estado. Estado refere-se à condição ao qual o sistema se encontra, que é definida pelas suas propriedades. Então, por exemplo, tem-se uma grandeza considerada como sendo uma propriedade termodinâmica se e somente se sua alteração de valor entre dois estados for independente do processo termodinâmico. Então, por exemplo, assim, o que eu quero dizer com isso ali, ó? Ela só é uma propriedade termodinâmica se e somente se a alteração de dois estados for independente de um processo termodinâmico. Por exemplo, a evaporação da água independe de um processo termodinâmico. Eu posso evaporar a água, seja por qual processo termodinâmico eu colocar. Então, eu posso botar num processo... Eu posso evaporar a água, por exemplo, num processo isovolumétrico. Eu posso evaporar a água num processo isobárico. Ok? Bom. Processo. Então, precisamos definir o que é um processo termodinâmico. Vamos supor que uma situação na qual uma propriedade qualquer do sistema, ou seja, pressão, volume ou temperatura, sofre uma alteração. Para que essa situação ocorra, necessitamos a mudança de um estado termodinâmico, ou seja, que é chamado processo termodinâmico. E que nada mais é do que uma transformação de um estado para outro. E aí nós vamos usar as mudanças de estado termodinâmico, isotérmico, isovolumétrico ou isobárico. Tá? Daqui. Detectada a importância termodinâmica em várias situações de realidade da prática profissional da indústria moderna, vale ressaltar a relevância de se conhecer os tipos de sistemas termodinâmicos e alguns dos conceitos relacionados a eles. Então, mudanças de estado, tá, gente? Claro que isso aqui é para qualquer elemento químico, tá? Ou matéria. Isso aqui é para um gás ideal. Tá? Então, ali, ó. Conceitos do sistema termodinâmico, ou seja, de propriedade de estado de processo termodinâmico, tem a ver com a energia potencial e energia cinética, o calor e o trabalho. Da primeira lei termodinâmica, do balanço de energias dos ciclos de potência, de refrigeração e da bomba de calor, ou seja, fonte quente, fonte fria, fonte quente. Mudança de fase, substância pura e das relações entre pressão, volume e temperatura. A equação de estado geral da relação de gases e a relação dos processos politópicos. Então, olha aqui que bonitinho. Então, em uma substância qualquer, então nós temos aqui, ó, isso aqui nós temos como é que é o volume dele. Então, no estado sólido vapor, tá? Eu tenho minha linha tripla, então conforme eu aqueço, eu tenho um aumento de pressão e aqui eu tenho as minhas linhas de temperatura. Então, ó, num sistema, ó, aqui eu tenho volume, pressão e temperatura. Então, por exemplo, num volume aonde eu tenho equilíbrio, eu tenho o que eu chamo de ponto triplo, né? Aonde eu consigo coexistir na matéria os meus três estados. Então, aqui à esquerda do meu gráfico eu tenho o meu corpo sólido, abaixo eu tenho ele na forma de vapor e acima eu tenho
ele no comportamento líquido. Tá bom? Na verdade, esse nosso gráfico aqui tridimensional é o desdobramento daqueles dois que nós vimos anteriormente. Tá? Então, nós temos aqui algumas propriedades, né? Nós vamos ver depois isso, eu posso até passar algumas tabelas de relação termodinâmicas para vocês, que nós vamos ver justamente esses comportamentos aqui nos mais diversas substâncias. Então, gás, nitrogênio, freon, vapor superaquecido. Então, tudo isso aqui a gente consegue ver em linhas termodinâmicas. Então, uma propriedade termodinâmica, gente, é uma característica macroscópica de um sistema para o qual não é necessário saber histórico. Foi a mesma coisa que nós vimos antes, tá? Só que eu estou destrinchando para reforçar para vocês. O estado termodinâmico refere-se à condição na qual o sistema encontra-se, que é definida pelas suas propriedades, PVT. Então, para definir um processo, a gente tem que supor uma situação ao qual uma propriedade no sistema sofre a sua alteração. Tá? E essas propriedades não variam com o tempo. E temos um regime, então, de transformação permanente. Tá? Então, as propriedades elas podem ser classificadas também como extensivas e intensivas. A gente diz que uma propriedade é extensiva quando o seu valor é para todo o sistema, é dado pela somatória dos valores de cada porção ao qual o sistema foi dividido. Portanto, as propriedades extensivas, como o próprio nome diz, independe do tamanho ou da extensão do sistema. Ou seja, então, massa, volume e energia são exemplos de propriedades extensivas. Uma propriedade, então chamada de intensiva, ela independe do tamanho, da extensão do sistema. Então, portanto, é uma propriedade que varia de uma região do sistema, ou seja, é uma propriedade em função da posição e do tempo onde se encontramos no nosso sistema termodinâmico. Então, uma propriedade que a gente diz extensiva é o quê? Pressão, volume e temperatura. Então, uma propriedade específica é uma propriedade obtida dividindo-se uma propriedade extensiva por uma propriedade intensiva, como, por exemplo, o quê? Massa específica. Então, a massa específica é uma propriedade específica daquela substância. Condutividade térmica também é uma propriedade específica de substância. Tá? Ela não varia conforme a sua posição no sistema. Okay? Então, o conceito de equilíbrio é fundamental nas análises termodinâmicas do sistema. Lá na mecânica geral, quando a gente aprendeu a questão do equilíbrio, era a condição para a estabilidade da partícula, do corpo rígido, que as forças de energia, tanto potencial quanto de cinética, estivessem em equilíbrio. A mesma coisa que a gente vai analisar em termodinâmica. Então, é lá. Então, é o que a gente chama de princípio da conservação de energia mecânica. Então, se nós analisarmos em termos de energia cinética, nós puxarmos lá para aquela nossa equaçãozinha clássica da energia cinética, onde a energia cinética do sistema era dado pela variação da energia cinética no ponto 1 e energia no ponto 2, onde nós tínhamos o quê? Que a massa, ela não muda, no entanto, ela vai variar o quê? A velocidade no ponto 1 e a velocidade no ponto 2. Então, a diferença nas velocidades me dava a variação de energia cinética no sistema. Tá? Então, a partir da lei do movimento, também a gente pode identificar isso como uma variação da força. E isso aqui, gente, é o quê?
Isso aqui é definição de trabalho. Força vezes distância nos dá o trabalho. Então, a variação da energia cinética, se eu apenas tenho forças conservativas no meu sistema, me dá a variação do trabalho. Tá? A energia potencial, a gente relacionava o quê? Qual era a capacidade da força-peso de um determinado objeto transformar essa energia que ela tinha armazenada na forma de peso em energia cinética. Bom, então a variação da energia potencial era uma relação que da posição em que um determinado corpo se encontra. Então nós tínhamos que a variação da energia potencial era a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade e a diferença das cotas onde esse objeto se encontrava. Aqui, nós vamos dizer então que um corpo um fluido, um sistema termodinâmico vai se encontrar em equilíbrio quando a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial for igual a zero. Então, é exatamente o mesmo princípio de conservação de energia que nós vimos na mecânica clássica. Tá? Então, a gente ampliando a nossa compreensão sobre a energia do sistema e estudando o conceito da variação total de energia, nós podemos levar que a concentração da energia cinética e da potencial e de outras formas que estão no tema, como energia de radiação, energia de convecção, por exemplo, quando ele coloca aqui uma bateria carregada, ela vai ter uma energia potencial em seu interior, potencial química. Quando a gente comprime uma mola, ela tem que uma energia potencial elástica armazenada no seu trabalho. Então, esse é apenas um dos exemplos que nós podemos ter em sistemas de energia. E nós podemos atribuir essas variações de energia na forma de cinética potencial para o sistema. Então, por exemplo, quando eu tenho uma quantidade de ar armazenado em um compressor, então ele está lá, eu tenho um fluido, ar comprimido, dentro do meu reservatório. Então, eu tenho uma energia potencial armazenada ali dentro. No momento que eu libero a minha válvula, toda essa energia potencial acaba sendo transferida por duto para a movimentação desse fluido que foi então comprimido, que eu transformo em energia cinética. Então, temos exatamente essa nossa forma, que a variação total de energia vai ser o que? Olha lá, ó. A minha variação de energia cinética, a minha variação de energia potencial e a energia interna do sistema. O que é essa energia interna do sistema? A energia interna do sistema tem a ver com o estado das moléculas. E esse estado das moléculas a gente vai começar a ver na aula que vem, que tem a ver com a entropia do sistema. Tá? Então, conforme a temperatura, um componente químico vai ter maior ou menor energia interna. Então, a variação total de energia do sistema vai ser diretamente influenciada pela energia interna do fluido. Tá bom, gente? Eu sei que a teoria foi bem cansativa, então eu peço para vocês que leem nessa teoria depois, porque realmente é bem pesada essa parte introdutória de termodinâmica, tá, gente? Deixa eu descompartilhar minha tela aqui para a gente entrar, relembrar os assuntos que a gente viu no início da aula. Opa, caiu meu fone. Bom, então relembrando ali, principalmente para o Elson, que entrou mais tardio, deixa eu molhar a goela aqui, falei quase uma hora sem parada. Se eu me esquecer algum dos avisos que estavam no início da aula, me lembro. Então, basicamente, são 4 avisos que eu vou dar para vocês. O primeiro, que a partir da semana que vem
Alguns professores já vão começar a marcar as aulas práticas. Então, nós vamos ter na verdade, duas ondas de disciplinas que vão entrar para a gente fazer aula prática, em função que a gente ainda não tem uma previsão de retorno. Tá? Então, semana que vem, o professor Cristiano já deve estar marcando as aulas práticas com vocês, e ele vai instruir justamente até o software que vocês vão baixar para fazer essa aula prática. Tá? O segundo aviso é que as minhas aulas práticas ainda não estão prontas, ela tem que ser ainda a terminar a confecção. Então, eu devo estar avisando vocês nas nossas aulas práticas a partir do dia 1º de junho. Tá? Nós ainda não temos previsão de retorno. A previsão de retorno inicialmente a nível de Brasil é 15 de junho, mas nós sabemos que no Rio Grande do Sul o decreto não é de retorno antes de 30 de junho. Tá? Bom, então a minha variação parcial vai ser numa forma de exercícios que eu vou estar disponibilizando até amanhã na unidade 4, sessão 1 no pós-aula. Então vai ser 1 ou 2 exercícios que vocês vão ter que resolver e me mandarem por e-mail até 7 dias após a divulgação da atividade. Essa atividade vai ter valor de 1.000 pontos. Tá. Os outros 500 pontos que seriam da minha atividade de sala, vocês vão fazer de que forma? Do relatório das aulas práticas que nós fizemos. Então, vocês vão compilar todas as aulas das aulas práticas, fazerem o resumo e me apresentar um relatório único para que eu possa avaliar. Tá? Terceiro aviso. A nossa avaliação no segundo bimestre ocorrerá da mesma forma que nós fizemos a do primeiro bimestre. E elas ocorrerão de 15 a 19 de julho. Desculpa, de 15 a 19 de junho. E elas ocorrerão no dia da disciplina. Tá? Ocorrerão da mesma forma da avaliação B1 e elas ficarão disponíveis 48 horas para vocês fazerem. Tá? Quarto aviso. Vocês serão avisados até o final dessa semana ou até a metade da semana que vem das avaliações das disciplinas que são interativas. Aí estão incluídas as disciplinas que são totalmente AVA, as disciplinas que vocês eventualmente estejam cursados ou estejam cursando como dependência interativa e aquelas que são blended. DIB, por exemplo, a disciplina do Bruno, ela vai ter no segundo bimestre parte avaliação do professor, parte avaliação no portal. E essa avaliação do portal vai ser disponibilizado para vocês num link para vocês no AVA e as avaliações ocorrerão de 4 a 10 de junho. Vocês serão avisados até a semana que vem sobre as datas dessas disciplinas. Então, esses são os recados que eu repeti no início da aula. Claro que ao longo da semana a gente se conversa e se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu ajudo vocês com alguma dúvida. Eu me esqueci de alguma coisa que eu falei no início da aula, gente? Acho que não, né? Acho que foi mais ou menos isso, né? Tá bom? Então, peço que vocês leiam. Você sabe acessar a biblioteca virtual, gente? Para acessar os outros livros que estão complementares da disciplina? Foi bom ter falado nisso. Desde o final do semestre passado, eu não consigo acessar a biblioteca virtual. Disse para mim ir na unidade. Tinha senha, tinha tudo, acessava direitinho. De uma hora para outra parou. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar como é que eu faço o meu acesso, tá? O que eu faço aqui? Eu acho até que foi no Google que eu gravei isso, no Chrome que eu gravei. Deixa eu ver se está aqui, só um pouquinho. Aqui, biblioteca virtual, beleza. Então, eu entro aqui, ó, bibliotecavirtual.com. Que a minha internet vai dar crepe agora, no final.
O Chrome que tá ruim. Vamos abrir aqui o Mozilla. Cara, eu trabalho com 3 navegadores no computador. Não é mesmo. Eu acho que tá com problema de acesso. Porque eu não tô com problema de... Ah. Olha, 60 MB de internet, mas nem a pau que é o meu acesso. Pô, só porque eu quero mostrar pra vocês, isso é sacanagem, cara. Vou tentar pelo Chrome. Vamos lá. Tá com problema mesmo, meu. Puta que pariu. Puta, tá com erro, gente. Bom. Ah, entrou aqui, ó. Entrou pelo Mozilla. É aqui que tu entra, Bittencourt? Não. Não, eu tentava pelo Ava ali. Tá, então tenta acessar direto e iniciar. Olha, só um pouquinho. Vou botar isso aqui lá no grupo de vocês, só um pouquinho. Então, beleza. Então, eu faço login, tá? Claro que eu vou fazer como colaborador, você pode fazer o login acadêmico, que é, olha aqui, ó. Vai estar o CPF, a senha, é a mesma do portal, tá, gente? Mesma do portal. Eu já entrou, tá logado. Bom. Fenômeno de transporte, beleza. Vou ter que validar meu acesso aqui, só um pouquinho. Acho que eu tô com o pé aqui, fica mais fácil. Pé, tá aqui. Então, esse aqui é o plano de ensino de vocês. E espero que vocês tenham baixado, né? É um dos requisitos para completar toda a atividade de vocês lá. Então, beleza. Ah, eu quero olhar esse livro, por exemplo, do Burnet, que é um livro legal. Mecânica de Fluidos, Burnet. Eu vou botar assim só a Burnet. Vou lá, navegue pelas áreas. Vamos botar aqui biblioteca virtual. Todas essas bibliotecas vocês têm acesso, tá, gente? Minha biblioteca, biblioteca virtual. Então eu vou botar aqui por autor. Vamos ver o que tem do Burnet ali. Não achou o Burnet? Então vamos para outra biblioteca virtual aqui. Minha biblioteca. Não achou o Burnet? Vamos botar a mecânica de fluidos então aqui. Mecânica de fluidos. Ué, não achou nenhum de mecânica de fluidos, ué? Loucura. Por assunto.
Deve estar alguma coisa errada no sistema, gente. Esse link que tu colocou lá no grupo lá não dá erro. É? Exato. Porque ele era para estar funcionando, cara. 504 erro. Ué? Voltasse só até aqui, né? Biblioteca virtual. Não. Nem entra na página, não. Só um pouquinho. Deixa eu ver se entra já pelo link aqui. Pra mim entrou. Não entra de jeito nenhum, não sei porquê. Não sei, se de repente tem que dar uma resetada no computador, que está ligado desde as 7 da manhã, 7h30. Pode ser. Às vezes ele começa a bugar. Mas o semestre passado eu entrava tranquilo, aí depois começou no finalzinho do semestre, trancou e não teve mais jeito. Mas eu entrava lá pelo AVA. Sim. Tá funcionando aqui, cara. Por que ele não tá... Como é que ele não tá achando nenhum título de mecânica de fluidos? Tem tutoriais também para acesso à biblioteca aqui, tá, gente? Mas ele tá com algum problema do acesso. Porque já era para ter disparado aqui já o acesso aqui já. O que eu vou fazer aqui? Só um minutinho. Eu vou... Esse livro aqui eu tenho. Aqui. Eu vou ter que formatar essa minha máquina. De vez em quando ele dá umas travadas no Explorer aqui, ó. Eu tenho que... Esse meu computador é um i7 com 8 GB de memória e mais 2 dedicadas só para placa de vídeo. Só que, cara, é que eu tô com AutoCAD, tô com SolidWorks, tô com MATLAB, tô com ANSYS nele. Esse software ocupa muito espaço. Cara, olha, não, eu acho que eu vou formatar ele, vou botar um SSD, vou tirar o meu drive óptico, vou botar um SSD, vou jogar todos esses programas no SSD e vou deixar o HD só para arquivo. Vai ser o jeito. Vai ser o jeito que eu vou acabar deixando ele melhorzinho. A minha mulher quer que eu compre o novo para deixar esse aqui para meus filhos, mas pô, tá louco? O i7 é uma bala, né? Tá louco, cara. Bom para trabalhar no CAD, cara. Eu comprei esse aqui, cara, quando foi lançamento da Samsung, pô, eu não paguei caro, eu paguei há uns 2 anos, paguei 4 pau nele. E eu não consigo um computador com essa configuração menos de 8 mil hoje, não dá, Não, tá louco. não. Não consigo, de jeito não. nenhum. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vamos ver o Explorer aqui. É que eu tenho um livro sobre Burnet, um livro que eu baixei até do portal. Aqui. Olha só o que eu tenho de raiz do diretório dele aqui. Aqui tá meus dados, ó. Aqui. Pouca coisa, né? Puta que... Eu tenho muita coisa também. Trabalhei muitos anos na indústria. Pô, tenho coisa pra caramba, mas tá tudo num HD externo, senão não tem condição. Livros em PDF. Ó, vocês querem um livro de tratamento de águas? Aqui, ó. Fotovoltaica, sustentabilidade, treinamento de águas residuais. Ó, a apostila do ANSYS. Essa energia solar aí. Legal. Esse é coisa boa. Esse assunto me interessa. Deixa eu ver aqui, ó. Tá, cadê o Burnet? Instruções do ANSYS. Tá aqui o Burnet. 17 mega vai carregar essa porra pra cacete. Mais paciência. Vamos ver se eu tentei entrar agora tanto pelo aquele link que tu passou ali, ou pelo AVA também, ó, apresenta o mesmo erro.
Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui de judiaria. Anexar. Se ficar pesado depois, o problema é de vocês. Vocês aqui se mas estou tentando aqui. Vamos ver se vai. 17 mega mandar pelo WhatsApp, vocês vão enlouquecer, mas tá lá. Tá, gurizada. Então, dei uma olhada no material, tá? Dei uma olhada na biblioteca virtual, assim que tentar normalizar o acesso. Amanhã de manhã eu checo de novo. E aí eu já pergunto pro cara da TI lá qual é o problema que tá dando. E aí eu retorno no grupo ali, amanhã de manhã, tá bom? Fabrício, um minutinho só, poderia te fazer uma pergunta? Claro. Fabrício, haveria a possibilidade, tipo, para mim não teve problema, entendeu? Porque o que eu vi no geral, assim, ó, é muita gente reclamando que, tipo, enviou atividade, mas o professor não conseguiu pegar a atividade, foi para uma outra aba, e depois o professor, na hora de corrigir, viu que estava numa outra aba lá, a avaliação, e a gente fica, assim, apreensivo, porque não sabe se a atividade foi, se chegou. Claro, se tu faz pelo AVA, tu tem ali que a hora, o dia que tu mandou, correto? Sim, mas correto. Tem professores que, no caso, tipo o CAD mesmo. O CAD tu faz o print do que tu fez e depois tu tens que reenviar para a professora, que é para ela te avaliar realmente o teu desenho. Com e relação aí, o ao que CAD, eu sei acontece? que houve primeiro, deu problema no link, eu já tinha dado, antes de acontecer os problemas, eu tinha cantado a pedra que poderia acontecer. E aí eu tinha dado o que foi sugerido pelo corporativo do que o aluno não conseguiu mandar para o AVA, né, lá pela atividade aberta, deu problema, caiu a internet, bom, ele pode enviar dentro da disciplina. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Vou voltar a compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Claro que esse aqui é o meu acesso, mas quando for para o AVA vai ser o mesmo de vocês. Sim. Então, se o aluno não conseguiu botar dentro da atividade que estava lá, elencada no rol, como fica aqui, por exemplo, lá, a minha atividade lá, avaliativa lá, você se lembra, estava aqui na seção 3, né? Aqui, ó. Isso. Né? Isso. Beleza. Não conseguiu, passou o prazo, ou deu merda. Dá para conversar com o professor e enviar a atividade aqui, ó, em minhas mensagens. Aí vai em minhas mensagens, escreve nova mensagem. Claro, para mim aparece como professor e como coordenador. Para vocês vai ser aluno. Tu vai mandar para o professor, porque ele fica vinculado à disciplina. Tu vai aqui, se quiser me botar em cópia, você consegue botar em cópia. Escreve mensagem, ó, estou enviando a atividade porque o link fechou. E aí joga aqui, ó. Aqui tem espaço para jogar. Sim. Sim. Porque eu não sei o que aconteceu. Claro, como no caso eu te relatando aqui, eu vi mais problema no CAD, porque além de tu enviar por aí, né, que é a foto que ela pedia, ainda tu tinha que enviar para ela. E aí colocaram um e-mail diferente e aí deu uma série de problemas. Tem então outra coisa também, né, David? Assim, ó, é que teve trabalhos compartilhados, né, David? Sim. A professora mandou um e-mail.
Sim. Eu sei. Eu vi que tinha uns 12 trabalhos iguais. Iguais. Sim. Então, com relação à avaliação do CAD, olha, eu não vou nem me meter. Tá? Sim. Agora, realmente, teve erro de envio, faz esse procedimento. Agora que teve 12 trabalhos exatamente iguais, com os mesmos erros, não dá, né, cara? Sim. Não, eu digo, não, acho que o outro meu não teve esse problema. Eu digo só na relação de, assim, de repente te mandar tipo um feedback que recebeu, entendeu? Porque se não recebeu, tu tem como ver o que aconteceu. Vou olhar na minha caixa de e-mail, vou ver se houve uma resposta errada. É só em relação a isso aí. Mas aí claro, tá. é em relação às cópias. mensagens dentro do AVA. Tá? Porque aí fica vinculado na disciplina. E aí eu consigo puxar relatório. Não. Beleza. Não, tranquilo. Agora a gente sabe mais essa saída aí é melhor, entendeu? Porque se a gente fica apreensivo, de repente a atividade, a gente acha que mandou, de repente na hora digitou uma letra errada, já não foi, e aí tu fica sem enviar atividade, entendeu? Mas aí agora já tem essa... Não, o porquê que até eu sugeria, claro, com fenômenos até eu não dei muita bola, mas, por exemplo, em outra disciplina que pega muito cara de curso diferente, tu fazer, claro, tu usar a questão toda das mensagens, usar a postagem, mandar a mensagem para o professor dentro do AVA, mas pode fazer um WhatsApp da disciplina, entendeu? Sim. O WhatsApp é uma ferramenta muito boa, mas muitas vezes acaba sendo utilizado de maneira errada. O WhatsApp é uma ferramenta de rápida comunicação, mas é que ela não tem valoração acadêmica. A valoração acadêmica é o AVA lá que a gente se comunica. Sim. Tranquilo, gente? Não, tranquilo. Obrigadão, Fabrício. Fabrício, uma perguntinha aí. Vamos lá. Fabrício. Canta! Olha só, cara, caiu a minha internet aqui, custei entrar de novo na aula. Eu tava assistindo uma boa ali quando tu tava falando, entendeu? Se eu tiver alguma dúvida aí, posso perguntar para ti sobre relação de alguma coisa aí? Porque pode. O teu WhatsApp, ele tá aqui, seguinte, o WhatsApp de doutor, o cara marca uma consulta e demora a receber porque na verdade, assim, né, gente, a gente teve, em função da pandemia, e aí algumas companhias também utilizaram desse expediente, tá? Eu tenho que responder dentro do horário que eu estou trabalhando para a empresa, entendeu? Tá, ok. Então, só assim, ó, eu não quero te incomodar em nenhum momento, né? Não, assim, ó, pode ser que eu não te responda na hora, porque não vai estar no meu horário de trabalho, mas eu vou te dar um feedback. Tá, assim, a idade que o cara tá, porque essas maquinazinhas assim são novas, entendeu? Essas máquinas de computador e bagulho são novas. A idade que o cara tá não teve isso na infância. Hoje um jovem é muito mais fácil mexer no computador que um velho. Então, assim, ó, eu tenho muito trabalho, entendeu? Assim, fazer trabalho, entregar trabalho, eu sei. Tá falando, entendeu? Eu sei, só que assim, ó, eu não vou deixar de responder vocês, de maneira nenhuma. Só que pode não ser de maneira imediata, porque eu tenho que responder dentro do meu horário de trabalho. Tá, beleza. Toda os negócios de prova, trabalho, vai estar tudo no AVA para a gente ver? Ou alguém vai mandar um e-mail pro nosso Vocês vão receber por e-mail e vão estar mensagem no AVA com as datas de vocês. As datas, tudo certinho, como tem que ser. Porque assim, eu vou te bater real, esse negócio de nuvem, esse negócio que tu falou de ondas, eu não entendi nada disso aí, cara. Eu não sei o que é terceira onda. Não, é que assim, ó, por exemplo, semana que vem já vai estar disponível para o professor marcar as aulas práticas de circuitos elétricos. Tá? Eu demorei a entrar na aula, Fabrício, desculpa te interromper, demorei a entrar na aula porque a Bruna estava explicando a mesma coisa. E como tinha muita gente na sala, cara, eu não vou nem perguntar, vou segurar frio ver se alguém me informa isso aí, porque eu não entendi negócio de onda e que vocês vão ter a segunda, terceira onda e esperar isso. Não entendi, porque entendeu? assim, ó, é uma palavra que eu não entendo. Mas tá tudo tranquilo. O onda só é dividido pela semana que vai entrar. Por exemplo, nós da engenharia, por exemplo, teve cursos teve outros cursos que a marcação já começou de aulas práticas nessa semana, que foi a que a gente chama que foi a primeira onda, ou a primeira leva de disciplinas práticas. Tá? A engenharia ficou para a segunda e terceira onda.
Então, a segunda onda começa semana que vem, tá? E aí tá algumas disciplinas de vocês, da engenharia elétrica, por exemplo, que é circuitos elétricos, entendeu? Que é desenho auxiliar para o computador. Okay. Essas já vão ser marcadas a partir da semana que vem. Tá, ok. As outras disciplinas restantes ficaram para começar a serem marcadas a partir do dia 1º de junho. Então, é isso que a gente dividiu primeira, segunda e terceira onda. Tá? É só onda porque é justamente isso, porque vem uma leva de disciplinas que estão num pacote para entrar em uma determinada semana. Então tá. Tá bom? Desculpa te incomodar, tá Fabrício? Não incomoda. Tá, porque cara. o bagulho tá toda hora caindo aqui, daqui a um pouco cai e aí tu vai achar que não tô saindo, vai cair Por mesmo. isso, sim, ó. Por isso que é a vantagem da gente gravar a aula, entendeu? Tá. Por exemplo, agora eu vou finalizar a gravação e quando terminar de baixar, eu já largo a aula lá de novo. Então, toda a explicação que porventura tu perdeu ou ficou cortada vai estar gravada, tu vai conseguir ver. Então tá. Tá? Um abraço, Tá vendo? obrigado por tudo, Fabrício. Valeu, desculpa te incomodar. Um abraço. Tá, só uma perguntinha, desculpa aí. O semestre que vem, se continua assim, vamos ter semestre que vem? Cara, eu quero primeiro encerrar esse semestre, depois a gente pensa no seguinte. Então tá, porque pelo amor de Deus, isso aí tá uma bagunça. Tá. Tá Não, na verdade, sim, tudo é um momento novo, né, cara, que a gente está se reinventando. Essas aulas online para engenharia de cálculo e fenômenos de transporte, engenharia e mecânica, cara, é só cálculo. E tu não tem uma aula ao vivo com cálculo, é complicado, velho. É complicado, sabe isso aí? O cara que não Todos entende, nós estamos inventando, estamos tentando fazer o máximo. Tá? Eu sei, não é culpa tua, nem da universidade, ninguém. Entendeu? Não é culpa de ninguém isso aí, mas é complicado a gente estar acompanhando essas aulas. Entendeu? Aprender. O brabo é aprender, mas aula de cálculo assim, online, máximo que a Laura explique direitinho, mas, cara, a gente tem que estar ligado, e olhar vídeo, olhar isso, olhar aquilo, porque não é a mesma coisa presencial. Mas tá valendo a pena, tá valendo. Tá bom? Tá bom então, Fabrício, um abraço, tudo de bom. Bom final de dia, bom resto de semana para vocês. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Amanhã eu vou tentar entrar para a biblioteca e se não der, que desde o semestre passado que eu falei no final, eu não estava conseguindo. Aí eu vou fazer uma captura de imagem ali e vou te enviar. Tá. Não, amanhã de manhã também vou encher o saco lá da TV e ver o que está acontecendo. Tá? Tá bom, beleza. Um abraço. Ok, tchau. Bom final de semana aí. Igual.